A gente vai voltar já já com os nossos comentaristas para analisar também essa situação. Mas antes, a Vitória Abel está me chamando porque com a rejeição do recurso da defesa do Bolsonaro, como a Janaína trouxe, aliados agora buscam alternativas para tentar convencer Moraes que ele deve sim continuar em prisão domiciliar. Vitória Abel tem os bastidores. Quais seriam essas alternativas? Vitória, boa tarde. E eu lembro da história da dosimetria, daquele PL. Ainda há algum resquício, alguma esperança de diminuir essa pena? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, em relação ao projeto da dosimetria, que era projeto da anistia, muito dificilmente isso vai avançar. Os líderes de centro já consideram esse assunto praticamente morto no Congresso Nacional. O que agora os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão já desenhando para tentar convencer o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com que o Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar, são 3 argumentos principais. Um deles é, primeiramente, a idade do ex-presidente, que tem já 70 anos, isso somado às condições de saúde de Bolsonaro, que vamos lembrar, ele já vem sofrendo consequências de várias cirurgias desde que tomou a facada lá em 2018, durante as eleições, e além disso também, recentemente, na última consulta que ele fez ao médico aqui em Brasília, ele foi diagnosticado com um estágio inicial de câncer de pele e até mesmo retirou ali algumas lesões. Além desses 2 quadros, a defesa de Jair Bolsonaro, os aliados do ex-presidente, querem argumentar o seguinte: Bolsonaro é réu primário, ele nunca foi condenado e nem mesmo nunca foi acusado de nenhum crime e, portanto, ele estaria enquadrado em motivos para que judicialmente ele fique em prisão domiciliar. E, inclusive, o governo do Distrito Federal, que é responsável por administrar o presídio da Papuda, também espera que isso aconteça. Os aliados e auxiliares do governador Ibanez Rocha aqui do Distrito Federal temem justamente a saída de Bolsonaro para Papuda porque eles avaliam que o presídio não tem condições o suficientes para abrigarem uma pessoa debilitada na saúde e, além disso, também já com idade um pouco mais avançada. Mas o que aliados de Ibanez Rocha me disseram é o seguinte: se precisar, se for determinado, a gente já tem uma cela maior que vai ser adaptada, vai ser preparada para o ex-presidente, mas isso só vai acontecer depois de uma determinação judicial, ou seja, depois da sentença de fato do ministro Alexandre de Moraes e também depois que os juízes da vara de execução penal determinarem de fato a ida para lá, fecharem ali que ele vai realmente para Papuda, e essas preparações vão começar. Mas aliados de Ibanez, que são também, é claro, aliados de Jair Bolsonaro, vamos lembrar que os dois, o governador e o ex-presidente, são muito próximos, eles ainda querem também ajudar nesse processo de convencimento de Alexandre de Moraes para que Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar. Um último ponto, a gente lembra que lá no início de novembro, auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, lá no STF, que fazem parte do gabinete dele, foram fazer uma visita à Papuda justamente para avaliar as instalações do presídio. Márcia. Muito obrigada, Vitória Abel, pelas informações. Já já a gente volta com você, mas vamos chamar os nossos comentaristas do dia, o Gesualdo Almeida e o Henrique Kriegner. Bem-vindos, boa tarde. Quero começar pelo Kriegner. Kriegner, existe alguma chance realmente dos aliados fazerem manobras ali para pelo menos Bolsonaro continuar em prisão domiciliar? Isso é possível, já como a Vitória falou, que ele não tem antecedentes, tem a idade, tem a questão da saúde, do câncer de pele. Então existe uma série ali de problemas que o Bolsonaro vem enfrentando, né, o ex-presidente, e que pode ser realmente, claro, cabível de se manter numa prisão domiciliar. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Gesualdo também, Bruno e todos que nos acompanham aqui em tempo real. Realmente, o único argumento, Márcia, que evitaria a manutenção aí da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro seria um argumento político, até com um quê de vingança ou mesmo revanchismo. Todos os argumentos cabíveis dentro da lei indicam que essa seria o melhor passo. Inclusive, é interessante a gente pensar até, Márcia, que o argumento financeiro,
é muito mais caro você manter alguém dentro de uma prisão de segurança máxima do que você manter alguém em prisão domiciliar. É claro que esse não é o argumento preponderante aqui nessa questão, mas é mais um argumento que se soma a todo um total aí de argumentações apresentadas pela própria defesa. Então, sim, a oposição, a direita, deve se articular dessa maneira e existem grandes chances. Na verdade, o que se corre aí é que, de fato, existe uma chance considerável da prisão domiciliar ser mantida, Márcia. A gente chama também o Gesualdo Almeida. Boa tarde, bem-vindo. Gesualdo, como a Vitória falou, não existe mais a possibilidade daquele projeto que era a anistia, dosimetria. Por que ele se perdeu no caminho, segundo a sua análise? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Krieger. Boa tarde, nossa audiência. Aquele projeto, a tentativa da redução das penas ou mesmo da anistia, se perdeu por falta de apelo popular. E se perdeu também por uma falta de manobra mais coerente, mais compacta da própria direita. O Bolsonaro está em vias de ser preso, sim. E a gente tem um precedente para usar de paralelo, inclusive de uma figura de um ex-presidente da República, o caso do Fernando Collor de Mello, que também fora condenado a mais de 8 anos, é verdade, por um crime diferente, um crime de corrupção propriamente dita, também alegava ter idade avançada e igualmente alegava problemas de saúde. É curioso que no caso do Fernando Collor, quando perguntado para ele na audiência de custódia se ele tinha problema de saúde ou não, ele disse que não. E posteriormente o advogado dele apresenta então alguns laudos médicos que justificaram a sua prisão, domiciliar. Destaco 2 pontos incomuns. O Fernando Collor havia manuseado reiterados embargos de declaração, e aqui o Bolsonaro faria o seu segundo, portanto sem previsão, embora haja previsão de embargo de declaração pela lei, quando houver contradição, omissão ou obscuridade da decisão, o Alexandre de Moraes, o relator, já deixou claro que isso inexiste no seu voto. Portanto, eventuais embargos de declaração opostos agora não impediriam a prisão. E essa prisão seria, sim, em regime fechado, pelo critério objetivo. Pena superior a 8 anos e, em razão dos crimes que lhe são imputados, crimes de ordem violenta. Mas uma vez preso, tal como o Fernando Collor, ele vai apresentar lá na execução penal os seus atestados médicos, os seus laudos médicos, e tenho certeza, até por conta de uma comoção, que o judiciário, e não o legislativo, o mesmo judiciário, lhe concederá a prisão domiciliar.